Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, aqui no bairro São Pedro, em 2019, a primeira do ano de 2019. Queremos apresentar hoje, juntamente com o Parlamento, 21 indicações parlamentares, mais 6 requerimentos que irão para a pauta, além do pronunciamento dos vereadores, que é a palavra livre, e também a palavra do cidadão aqui do bairro de São Pedro. Sejam todos bem-vindos a esta reunião que está sendo transmitida ao vivo pela internet no Facebook da Câmara Municipal. Atente para o link oficial Câmara de Rio Negrinho e também para o site câmararn.sc.gov.br. Nós queremos apresentar a mesa de vereadores e vereadoras, apresentando o presidente da Casa de Leis, vereador William Rigueto Billy. Também o vice-presidente da mesa diretora, vereador Ivo Antunes, morador aqui do São Pedro. Primeiro secretário da mesa diretora, vereador Luciano Alves. Segunda secretária da mesa diretora, em 2019, Maria Enide Castilho Packer. Vereadora Liliana Aparecida Schroeder Jurek. Vereador Ildefonso Pilati. Vereador Abel Waki. Vereador Silvio Cus e vereador Pablo Ricardo Ribeiro. Convido agora o presidente, William Rigueto Billy, para conduzir esta sessão a partir de agora. A todos, uma boa reunião. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente senhores vereadores, senhoras vereadoras. Uma boa noite especial a toda a comunidade aqui do bairro São Pedro, que hoje nos prestigia. Cumprimentar a imprensa, escrita e falada. Agradecer a diretora por ter cedido o espaço, ter organizado essa sessão, muito obrigado. Cumprimentar a vereadora Mirim, representante aqui do bairro São Pedro, Evelyn Hunt de Almeida. Gostaria de convidar o senhor prefeito, Júlio César Roncone, para vir fazer parte da mesa também. Um agradecimento especial aí a toda a equipe da Câmara, que muito batalhou para acontecer essa sessão hoje. Então vamos dar início. Convido, primeiramente, o munícipe Dilva Vileschi para fazer a leitura do versículo bíblico. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com Ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas da chuva e os dias do tempo? Quem pode medir a altura dos céus, a extensão da terra, a profundidade do abismo? A quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? Obrigado, senhora Dilva. Então, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Gostaria de só anunciar, estivemos aqui em 2017, no mês de setembro, sessão presidida pelo então vereador Ronei Lovenberger. E hoje estamos aí novamente para ver o que foi feito, o que não foi feito, o que ainda precisamos cobrar, tanto do Executivo quanto do Governo Estadual, para as melhorias aí para o bairro São Pedro. Então, bom, inicialmente será apreciada a ata da 14ª sessão ordinária de 13 de maio de 2019. A ata está em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Então, primeiramente, nós vamos assistir um vídeo institucional produzido aí por nosso assessor de imprensa, Érico Nargossi, juntamente com a MEP Produções. Hoje, a Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negrinho desembarca no bairro São Pedro. Esta comunidade possui uma característica diferente em relação aos bairros pelos quais a Câmara já passou.
entre os mais de 2.140 habitantes, com dados do IBGE de uma pesquisa não tão recente. A população é composta de 47,92% de mulheres e 52,08% de homens. A faixa etária desta população divide-se de 0 a 4 anos, apenas 9,3%. De 0 a 14 anos, alcança a média de quase 30%, 29,4%. E de 15 até 64 anos de idade, 57,5%. Com 65 anos ou mais, a média fica entre 3,8% e 4,2%. Nota-se então que a expressiva característica do bairro é de pessoas jovens. O número de domicílios particulares permanentes no bairro ultrapassa a casa de 650. E esse número se concentra em duas localidades, próximos da escola onde estamos hoje e também na parte norte do bairro, após a rodovia BR-280, onde a população chama o local de Colônia Miranda. Este é o ponto exato onde termina o bairro Vista Alegre e começa o bairro São Pedro, na rodovia BR-280, bem no alto do município de Rio Negrinho, próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal. Um dos problemas mais citados à equipe da Câmara de Vereadores pela população às visitas anteriores a essa sessão, como já é de conhecimento das autoridades, é a passarela, ou então, no mínimo, uma travessia elevada com redutores de velocidade eletrônicos. Isso para evitar mais constrangimento e tragédias que já ocorreram neste local. Esse é o trecho exato aonde termina o perímetro urbano da rodovia BR-280 em Rio Negrinho, aonde temos o limite do bairro São Pedro na rodovia. Esse trecho traz muito perigo à sociedade. Veículos em alta velocidade causam principalmente terror às crianças que saem diariamente das escolas da região. Quando esta passagem pelo trecho urbano do bairro São Pedro, em Rio Negrinho, ainda nem tinha a rotatória, várias pessoas morreram atropeladas. Então, a própria sociedade se manifestou e fechou a rodovia, sendo que o DENIT construiu na sequência uma rotatória. Porém, esta já não serve mais. Como os veículos passam em alta velocidade, alunos enfrentam o perigo diariamente. Várias reuniões já foram feitas pela associação, comunidade local, autoridades, responsáveis pela rodovia federal e até agora a solução não apareceu. Moradores comentam que a passarela que usaria os barrancos, tanto da Colônia Miranda quanto a parte sul do bairro São Pedro, era importante, mas que essa não seria usada durante a noite principalmente, porque as pessoas seriam coagidas por cidadãos mal intencionados que estariam no local somente aguardando a passagem de alguém para cometer algo ilícito. Então, o medo dessas pessoas faz repensar e também agilizar o processo de segurança deste trecho, colocando uma travessia elevada com redutores de velocidade eletrônico. Este é o posto de saúde do bairro São Pedro, que atende diariamente a comunidade local e que recentemente passou por reformas. No prédio ao lado encontramos as antigas instalações do CEMEI, o Centro Municipal de Educação Infantil São Pedro, que hoje atende em outro local. Aí a equipe levantou uma outra questão. Quando funcionava no antigo local, o CEMEI São Pedro atendia cerca de 20 crianças. E apesar do prédio estar deteriorado, precisa de uma reforma completa e ampliação. Este local, aonde se encontra o CEMEI São Pedro hoje, faz parte da Escola Municipal de Educação Básica Frederico Lampe, onde estamos realizando a sessão hoje. E foi construído para o programa Mais Educação. Como na época não estava sendo utilizado e o CEMEI São Pedro teve dificuldades na estrutura física do seu prédio, os alunos foram transferidos para este local, onde hoje estão bem instalados. Notamos esses e tantos outros pedidos feitos pela sociedade que vieram hoje conversar com o seu representante na sessão itinerante da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negrinho. A comunidade do bairro São Pedro está próximo de um local onde iniciou a cidade de Rio Negrinho, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade, indo em direção ao distrito de Volta Grande. Falamos da colônia Ousen, composta pelo Vale do Rio Casa de Pedra, margeado por propriedades coloniais, Casa de Valor Histórico, Capela São Pedro, Mata Nativa e antiga serraria movida à roda da água.
A Capela São Pedro, comunidade Colônia Ousen, construída em 1932, que foi a primeira igreja em alvenaria edificada no local da primeira igreja da comunidade, já construída desde 1918. E é neste local também que encontra-se o monumento ao colonizador, importante marco erguido em homenagem aos primeiros habitantes de Rio Negrinho. No outro extremo do bairro, também um pouco distante da comunidade, o limite do bairro São Pedro, que encontra-se com o bairro São Rafael. Aqui temos a ponte do Rio dos Bugres e também a rua Henrefredo Ousen, que dá acesso à SC 112. Nesse local, há um parque industrial que trouxe e está trazendo muita prosperidade à economia do município. Com espaço amplo e empreendedores motivados pela administração municipal, este local futuramente será todo ocupado pela indústria. Entre os pedidos de melhorias apresentados pela comunidade local, o esforço das autoridades em tentar resolver do pequeno ao mais complexo problema, a Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negrinho se dispôs a realizar a sessão itinerante para que haja uma conversa bem próxima entre todos os interessados na Escola Municipal de Educação Básica Prefeito Frederico Lampe, que hoje atende cerca de 400 alunos, do pré ao 9º ano. Sejam bem-vindos, está começando mais uma sessão itinerante da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negrinho. Então, para darmos sequência, solicito ao primeiro secretário, vereador professor Luciano Alves, que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, prefeito municipal, os vereadores, as vereadoras e toda a comunidade do São Pedro que nos visita nessa noite, os secretários que estão aqui presentes também. Então, matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2774 de 2019 do Executivo. Cria cargo no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, administração direta e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 245 de todos os vereadores. Solicita que sejam instaladas 2 faixas elevadas para a travessia de pedestres em pontos estratégicos na rua Verônica Vantoski Krains, no bairro São Pedro. Número 246 de todos os vereadores. Solicita a roçada e limpeza geral às margens do trecho municipalizado da rodovia SC 112, no bairro São Pedro. Número 247 de todos os vereadores. Solicita a revitalização com nova pintura do prédio e revisão geral do sistema elétrico da Escola Municipal de Educação Básica, Prefeito Frederico Lampe, no bairro São Pedro. Número 248 dos vereadores, de todos os vereadores, solicita a ampliação da estrutura do alpendre e a construção de um refeitório junto à Escola Municipal de Educação Básica, Prefeito Frederico Lampe, no bairro São Pedro. Número 249, de todos os vereadores, solicita a revitalização, bem como a manutenção da estrutura do Ginásio de Esportes Alvino Anton, no bairro São Pedro, bem como que se proceda ao corte de uma árvore que afeta a horta escolar e o telhado do ginásio em questão. Número 250, de todos os vereadores, solicita a construção de calçadas no trecho municipalizado da SC 112, no trajeto compreendido entre o trevo de acesso ao distrito de Volta Grande até em frente à Escola Municipal de Educação Básica, Prefeito Frederico Lampe, no bairro São Pedro. Número 251, de todos os vereadores, solicita o patrulhamento, ensaibramento e adequação do estacionamento da Escola Municipal de Educação Básica, Prefeito Frederico Lampe, e Centro Municipal de Educação Infantil São Pedro, ambos no bairro São Pedro. Número 252, de todos os vereadores, solicita a instalação de esgoto pluvial na rua Roberto Zeman, no bairro São Pedro, em toda a sua extensão. Número 253, de todos os vereadores, solicita a instalação de uma academia ao ar livre no bairro São Pedro. Número 254, de todos os vereadores,
solicita que sejam criada uma vaga para estacionamento de ambulância e vagas para estacionamento de pacientes próximo ao acesso principal da unidade de saúde do bairro São Pedro, a partir da rua Alfredo Rier. Número 255, de todos os vereadores, solicita a instalação de placas de identificação com o nome das ruas no bairro São Pedro. Número 256, de todos os vereadores, solicita o reforço na sinalização horizontal e vertical da Estrada Geral da Colônia Miranda, no bairro São Pedro. Número 257, de todos os vereadores, solicita a revitalização, substituição de lâmpadas queimadas, bem como a reforma dos brinquedos existentes no parquinho da praça do bairro São Pedro. Número 258, de todos os vereadores, solicita a colocação de areia e que se passe o rolo no trecho de calçamento da rua Francisco Souza, no bairro São Pedro. Número 259, de todos os vereadores, solicita que se instale um toldo na área usada para a recreação das crianças junto ao Centro Municipal de Educação Infantil São Pedro, no bairro São Pedro. Número 260, de todos os vereadores, solicita a pintura da raia da pista de atletismo junto à Escola Municipal de Educação Básica, Prefeito Frederico Lampe, no bairro São Pedro. Número 261, de todos os vereadores, solicita que a rua que dá acesso ao Lar dos Idosos, no bairro São Pedro, seja incluída no programa de pavimentação com sistema antipó, visando a promoção de acessibilidade das residências ali existentes. Número 262, de todos os vereadores, solicita a instalação de câmeras de monitoramento na praça do bairro São Pedro, nas proximidades na Escola Municipal de Educação Básica, Prefeito Frederico Lampe. Número 263, de todos os vereadores, solicita ao Poder Executivo que se proceda à revitalização da cancha de areia do bairro São Pedro. Número 264, de todos os vereadores, solicita o reforço na iluminação com a instalação de mais braços de luz, bem como substituição de lâmpadas queimadas nos postes localizados no entorno do cemitério do bairro São Pedro. Número 265, de todos os vereadores, solicita ao Poder Executivo a contratação de mais profissionais para realizar serviços diversos junto à unidade de ensino do município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Luciano. Então, esses foram os pedidos que a comunidade do São Pedro fez para os vereadores e agora nós estamos repassando aos órgãos competentes. Então, entramos agora na ordem do dia. Encaminho o projeto de lei ordinária 2.774 de 2019 para análise das comissões competentes. Passamos, então, agora à pauta dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 39 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer informações por parte da Secretaria Municipal de Educação a respeito do antigo espaço usado pelo CEMEI São Pedro, no bairro São Pedro. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que o imóvel que abrigava a referida unidade de ensino está sem ocupação atualmente, já que as crianças do bairro vêm sendo atendidas no prédio junto à EMEB Frederico Lampe. Nosso questionamento visa saber se há previsão para uma reforma no espaço antigo, uma vez que a fila de espera por vagas nos centros municipais de educação infantil ainda é bastante extensa no município. Solicitamos ainda estudos para que o espaço seja utilizado para atender, em especial, as crianças que estão na fila por vaga no berçário. Requerimento número 39 está em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luciano Alves. Mais uma vez, boa noite, comunidade. Que bom que vocês estão aqui hoje, um dia agradável, teve um dia de sol e nós estamos, então, hoje sem frio também, né? Nós temos, assim como praxe, fazer itinerantes com frio. Normalmente está frio, muito frio. E hoje está agradável, que bom, né? Então, deu para todo mundo participar ativamente conosco aqui. Da outra vez que nós estivemos aqui, nós fizemos um requerimento parecido, perguntando, até porque eu e o vereador Abel estivemos naquelas semanas anteriores, aquela sessão anterior, estivemos aqui no bairro juntamente com Fumaça,
né? Tivemos observando algumas coisas e nos deparamos com aquele espaço todo lá fechado, sem utilidade. E ainda está. Então, senhor prefeito, é um espaço público, tem dinheiro público aplicado naquele espaço lá, e acredito assim que ele seria de grande valia, professora Darli, que está aqui hoje, boa noite, em seu nome quero cumprimentar todos os secretários, seria assim de grande valia para que nós desafogássemos um pouquinho mais aquela fila que a Roselaine, que quando nós vamos lá na Secretaria de Educação, nós sempre vamos dar uma olhadinha como é que está a fila, e a fila está bem grande, né? Nós precisamos de mais espaço, de mais vagas. Temos 2 creches sendo construídas, a da Quitandinha e a do São Rafael, que está em andamento, mas nunca é demais você ter mais um espaço para oferecer mais vagas para a comunidade, principalmente aqui no bairro que tem muita criança, tem muita gente jovem aqui pela pesquisa que foi feita. Então, professora Darli, eu sei que da outra vez a resposta do nosso requerimento foi falta de recursos. Acredito eu que com a atual conjuntura financeira da prefeitura, não deve estar muito fácil, né, professora Darli, prefeito, que a situação para fazer alguns investimentos está um pouco difícil, mas assim, na medida do possível, se pudessem nos responder de uma forma mais positiva, com uma ação mais positiva, nós ficaríamos bem agradecidos, não digo nós, mas em nome da comunidade que nos colocou aqui e espera que esse pedido chegue, né, e está chegando já aqui ao prefeito e à secretária, para que vocês tenham esse espaço disponível para levar suas crianças lá e não ter mais aquele problema, né, chegar na porta aqui do CEMEI, falar com a diretora e perguntar se tem vaga. Não, não tem vaga, tem que entrar na fila, né? Então, acredito que vai ser assim bastante válida essa atitude, essa ação, caso seja respondido de forma positiva. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luciano. O requerimento continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 40 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer informações por parte do Poder Executivo a respeito da pavimentação asfáltica de calçamento ou antipó de vias do bairro São Pedro. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário para que possamos obter informações sobre a existência de projetos para a expansão da pavimentação asfáltica com calçamento ou sistema antipó em vias do bairro São Pedro. Assim sendo, requeremos informações se as ruas João Henrifredo Ousen, trecho de 1.200 metros até a ligação da SC 112, João Ibner, José Henrique Dias, Alvin Nering, Carlos Rantil Filho, Manuel Vicente Tomás e João da Rosa constam em algum projeto de pavimentação futura do município e, caso não estejam, que sejam incluídas no mesmo. Câmara de Vereadores, 20 de maio de 2019, de todos os vereadores. Requerimento número 40 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Abel Ack. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite às vereadoras, os vereadores, vereadora Mirim, prefeito municipal, senhor Júlio, todos os secretários que se encontram aqui, toda a comunidade do bairro São Pedro, a imprensa, toda a imprensa e todos os internautas. O sistema antipó, ele foi feito um requerimento na sessão passada, pela qual grande parte dele já foi solucionado, já foi realmente atendida pelo prefeito, pelo qual eu agradeço, prefeito Júlio, secretário Hélio, que realmente honraram já com esse compromisso com a comunidade do bairro São Pedro. As ruas que foram beneficiadas por esses sistemas antipó, no bairro São Pedro, Rua Henrique Neppel, parte dela, a Rua Gilberto First, Rua Frida e Anton, parte dela também, Rua Evaristo Odorizzi, Rua Octávio Coronel Possamay, e pavimentação em concreto na Rua Paulo Pichait, o retorno dos ônibus. Ou seja, em curto espaço de tempo, foram feitas muitas ruas no bairro São Pedro. Nós temos que realmente agradecer o Poder Executivo. E isso é resultado de uma sessão
itinerante em 2017, pela qual os vereadores fizeram aqui, e foi solicitado ao prefeito que atendesse esse anseio da comunidade, que sofre em dia de pó e em dia de chuva. Ou seja, o sistema antipó veio realmente para revolucionar o sistema. É igual ao asfalto? Não é. Asfalto dá problema? Dá problema. Antipó vai dar problema? É lógico que vai dar. É lógico que vai dar problema. Mas a manutenção do sistema antipó, ela é muito mais barata para a prefeitura do que a manutenção do sistema do asfalto. Sem contar que o asfalto a comunidade tem que pagar. E o antipó, a comunidade não precisa pagar. E resolve o problema. Então, eu tenho escutado umas besteiras nos áudios de grupos de que o antipó é uma enganação. Que, cuidado, povo, que o prefeito está enganando o povo. Gente, só quem tem o antipó em frente à sua casa e sabe dos problemas que enfrenta e que enfrentava com o pó e com a chuva, sabe da importância realmente de ter o antipó passando em frente à sua residência. Porque resolve realmente o problema. Vai, com o tempo, causar um desgaste, causar um buraco, vai, mas aí o secretário tem a manutenção, que é muito mais barata do que ficar passando patrola, do que ficar colocando pedra, passando rolo, daqui a pouco vem a chuva, leva tudo. Foi todo o serviço, foi todo o trabalho, rala abaixo. Então, assim, a gente às vezes critica, e eu acho que toda crítica construtiva ela é saudável, e precisa ter. Por isso que o município de Rio Negrinho cresce, porque realmente tem o povo sempre acompanhando e cobrando as ações do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso é muito saudável, isso é muito bom. Agora, quando tem críticas nada a ver, críticas imbecis que vêm contra os interesses realmente da população, porque esse é um interesse, uma benfeitoria que vem para o bem da população. Só quem realmente sofre com esse problema sabe que o antipó resolve problemas de muitas pessoas. Então eu quero pedir, prefeito, para que as ruas que ainda não foram beneficiadas, que sejam beneficiadas ainda nesse ano, no próximo ano, assim como Colônia Miranda também, que sofre bastante com isso também. Então, obrigado, prefeito, e eu peço que realmente sejam atendidas as demais ruas que ainda faltam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Abel. Requerimento 40 continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 41 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, a construção de uma passarela para pedestres nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Volta Grande e a instalação de um redutor de velocidade no trecho compreendido entre a Polícia Rodoviária Federal e o trevo, bem como melhorias na sinalização do trecho em questão. Justificativa. A solicitação se faz necessária, tendo em vista tratar-se de um bairro com desenvolvimento urbano acentuado no entorno do trevo, sendo dividido pela BR-280. Nas proximidades do trevo existe uma escola, cujos alunos são obrigados a fazer a travessia em meio à movimentação de veículos, que é constante diariamente, sendo verificada a ocorrência de acidentes com morte no local. Diante do exposto, estamos requerendo ao DENIT a construção de uma passarela para a travessia de pedestres nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Volta Grande, permitindo, assim, a ligação de um lado para outro no bairro São Pedro, bem como a instalação de um redutor de velocidade no trecho compreendido entre a Polícia Rodoviária Federal e o trevo, considerando tratar-se de medida de segurança para aquela comunidade, evitando tragédias maiores no local. Solicitamos ainda o reforço na sinalização vertical e horizontal nas proximidades do referido trevo, bem como que se instalem placas indicando o acesso ao bairro e ao município. Câmara de Vereadores, em 20 de maio de 2019, de todos os vereadores. O requerimento número 41 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ildefonso Pilate. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, prefeito municipal, a todos os secretários que se fazem aqui presente,
a comunidade em especial pelo dia de hoje, para que vocês realmente possam também ver que aqui está se fazendo as indicações que vocês esperam que sejam realizadas e os requerimentos para que a gente possa ainda conseguir melhorar mais coisas em relação ao bairro São Pedro. Quanto a esse requerimento, junto ao DENIT, é importante observar o seguinte: essa questão da passarela é uma novela bastante antiga. E na década de 90, já temos 6 vereadores aqui presentes que já fizeram projetos de construção da passarela. Na época, pediram o trevo, como ele está hoje, com a rotatória. Pediram, na época, o término do asfaltamento, né, até na Volta Grande. Enfim, algumas coisas o DENIT conseguiu atender. E outras, até hoje, nós esperamos. Eu lembro que, quando a gente iniciou a nossa gestão, num dos primeiros meses aí, eu fui juntamente com 2 pessoas aqui do bairro São Pedro, até Mafra, no DENIT, exatamente falar sobre essa questão da passarela. A gente sabe que ele é um órgão estadual. Ele vai atender realmente quando eles quiserem. É um órgão nacional, né, federal, mas a rodovia aqui, ela tem vários problemas. Como dizia o ex-vereador, foi pedida a passarela na frente do Jorge, foi pedida a passarela no bairro São Pedro. Quando estivemos lá, o engenheiro, o Jefferson, disse que a única passarela possível de ser feita é no bairro São Pedro. Na época, ele contou também que já havia uma passarela pronta numa cidade, lá do oeste catarinense, que servia para nós aqui, e que alguém havia roubado aquela passarela. Então, são histórias que a gente ouve, às vezes a gente não quer acreditar, mas, enfim, esse problema, e não só este, agora, com a BR asfaltada, nós estamos precisando de outros locais com redutores de velocidade. Final de semana mesmo, na entrada do Rio Casa de Pedra, né, a gente teve novamente acidente. E quantos já se ocorreram? Outros pedidos que a gente já fez na Câmara, né, de refúgios para que as pessoas possam parar o automóvel, de arrumar para que os ciclistas possam realmente transitar com tranquilidade. E a gente sabe que, com a melhoria da BR, infelizmente, na cidade também acontece isso. Quando se ganha uma pavimentação, é necessário, de imediato, colocar redutores de velocidades. Parece que a melhoria gera um outro problema, que é exatamente a falta de consciência dos motoristas ao transitar por uma via que está um pouco melhor. Eu vejo aqui nesse requerimento, talvez uma outra possibilidade que foi citada aqui. O redutor de velocidade. Antes, né, entre a Polícia Rodoviária Federal e o trevo, um redutor de velocidade. Uma faixa de travessia de pedestres elevada, para que quando se chega até ali, se diminua realmente a velocidade. Para quem fica olhando um pouco ali no trevo, pessoas muitas vezes passam em velocidade muito alta para ser o trevo. Realmente, a questão da sinalização próxima ao trevo é deficitário. Então, que esse pedido que a gente esteja enviando novamente para o DENIT, para que a gente possa ter sucesso e alcançar maior segurança, principalmente para as pessoas da Colônia Miranda, que têm que atravessar a BR, né, todos os dias, para vir para a escola,
né, para vir buscar as crianças, enfim. Está aí um problema que há muito tempo já existe. Desde a década de 90 e até hoje não encontramos uma solução. Não sabemos se é falta de vontade. Não podemos julgar desta forma. Mas eu acredito que todas as pessoas que já foram até lá, que já se reuniram com o DENIT, com o engenheiro do DENIT, outros vereadores em gestões anteriores que já fizeram pedidos, realmente a gente fica decepcionado quando a gente não é atendido pelo pedido. Mas é isso que acontece. Então, esperamos que esse requerimento seja enviado novamente para o DENIT e que a gente possa ter uma resposta adequada. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ildefonso. Requerimento 41 continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 42/2019, de autoria de todos os vereadores. Requer ao Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINFRA, reforço na sinalização do trecho que compreende o início do trecho estadual da SC-112 até o entroncamento com o distrito de Volta Grande, bem como que a placa que denomina a rodovia seja recolocada na entrada do bairro São Pedro. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento, esclarecemos que a solicitação se faz necessário, tendo em vista melhorias na sinalização horizontal e vertical no trecho da rodovia estadual, que compreende desde seu início, ainda no bairro São Pedro, até o entroncamento com o distrito de Volta Grande. O local em questão tem intenso tráfego de veículos pesados e está desprovido de sinalização adequada para a orientação dos motoristas, bem como dos ciclistas, que em grande número também se utilizam da via. De acordo com a Polícia Militar de Rio Negrinho, que atende às ocorrências nos trechos da rodovia, somente no ano passado foram registrados 12 acidentes, sendo 3 deles com vítimas. Ainda no que se refere à sinalização, queremos a reinstalação da placa que denomina de Almir José Calbucci a rodovia na entrada do bairro São Pedro. Câmara de Vereadores, em 20 de maio de 2019, de todos os vereadores. Requerimento número 42 está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Liliana Aparecida Xerê de Juric. Gostaria de cumprimentar o presidente, o prefeito, a nossa vereadora Mirim, dona Eni, demais vereadores, secretários aqui presentes, o pessoal da escola também, né, que abriu as portas para que a gente pudesse vir. E a demais comunidade que aqui se encontra. Sempre quando vocês vêm, a gente sabe que o comprometimento é maior. E, como disse o Abel ali, no caso do Antipó, a gente se obriga, a forma de vocês estarem cobrando, vocês estarem aqui, mostra o interesse e, com isso, é mais fácil de cobrar, né? Eu não posso cobrar nada daquilo que eu não estou presente, que eu não estou tentando, pelo menos, ajudar. Então, esse requerimento, vou pedir o apoio dos demais vereadores, porque também ele já foi pedido, eu já pedi num determinado momento na Câmara, inclusive, e o que nós pretendemos é acabar com o número de vítimas mesmo por falta de sinalização. Então, se nós olharmos, o progresso ele tem um preço, e nesse caso aqui são os acidentes que estão acontecendo. Então, prefeito, os primeiros 4 quilômetros, que é aqui do... Olha, já baixou a cabeça. É muito serviço, né? Mas, assim, os primeiros 4 quilômetros são exatamente aqui da entrada do São Pedro, até próximo ali do sindicato, que ele é hoje da municipalidade. Foram os primeiros 4 quilômetros que foram feitos. Então, esses não tem como a gente pedir para o DEINFRA. Então, por isso mesmo, é responsabilidade do município. A partir dali, daqueles 4 quilômetros, então, nós precisamos, sim, ter placas dos refúgios, placas das localidades que não tem, que ficou faltando, e também os redutores, né? Até o nome da via de Almir Calbucci foi consumido com a placa. Então, o maior objetivo é exatamente a segurança. Se nós olharmos na entrada ali do Rio Casa de Pedra, da Capela do São Pedro, nada tem indicando.
Então é bem complicado, né? Se você for assim meio leigo, você não vai encontrar o local mesmo. Então, por isso, precisamos da sinalização, sim. E essa sinalização, como eu disse, é desde aqui do começo aqui no bairro de vocês até o entroncamento com a Volta Grande, em toda a extensão. Então, parte do DEINFRA e parte da Prefeitura mesmo. Então, por isso, eu peço o voto dos demais vereadores. Obrigada. Requerimento número 42 continua em discussão. Bem, então estaremos encaminhando ao governo do estado esse pedido, né? Estava conversando ali com o morador Braulio Maros, presidente da comunidade do Rio Casa de Pedra, o qual nos relatou alguns problemas que vem acontecendo na SC 112. Estaremos juntos com a comunidade, lutando no governo do estado para que se realize. Colocamos então o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 43 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer ao comando da Polícia Militar de Rio Negrinho a instalação de uma câmera de segurança de alta definição e sistema OCR que permite reconhecer automaticamente placas de veículos através das câmeras de segurança na entrada do bairro São Pedro. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao comando da Polícia Militar de Rio Negrinho, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que, com o sistema de monitoramento implantado, todos os dados ficam disponíveis em um sistema e é possível ter conhecimento exato do dia e hora que um determinado veículo entrou ou saiu da cidade ou passou pelo equipamento. Assim sendo, requeremos para que seja instalado o sistema em ponto estratégico na entrada do bairro, nas proximidades do trevo da BR-280, auxiliando o trabalho das polícias civil e militar no combate à criminalidade. Câmara de Vereadores, em 20 de maio de 2019, de todos os vereadores. Requerimento número 43 está em discussão. Bem, eu gostaria de pedir o apoio, então, de todos os colegas vereadores. A gente já tem um pedido das câmeras de segurança do projeto BEM-TV, o qual aguardamos que venham as 9 câmeras faltantes, e uma delas é para ser colocada aqui no bairro São Pedro. E o que a gente pede agora são as câmeras OCRs, que é a câmera que a polícia tem o controle de todas as placas de veículos que passam pelo local. Se tem um carro com busca e apreensão, se tem um carro que foi furtado, automaticamente, quando o carro passou na frente da placa, ele já emite alerta para a polícia, para que a polícia venha e possa pegar esses bandidos, né? Rio Negrinho faz divisa aí com 7 municípios, tem uma área muito grande rural, até o distrito de Volta Grande, com divisa lá também de outros municípios, uma área fácil de escape para quem está fugindo. Então a gente pede que aqui na entrada do bairro São Pedro seja instalada uma câmera desse sistema OCR. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem mais se manifesta, então coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 44 de 2019, de autoria de todos os vereadores. Requer a operadora de telefonia Vivo a ampliação do sinal de telefonia móvel no bairro São Pedro e localidade de Colônia Ousen. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que o sinal de telefonia móvel da operadora em questão já existe em alguns pontos da localidade, mas por ser bastante inconsistente, não permite que os moradores da localidade possam usufruir do serviço com qualidade necessária. Diante do exposto, solicitamos que a operadora de telefonia proceda à ampliação do sinal para aquela comunidade. Câmara de Vereadores, em 20 de maio de 2019, de todos os vereadores. Requerimento número 44 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pablo Ricardo Ribeiro. Boa noite, comunidade, senhor presidente, senhor prefeito municipal, vereadores, vereadora, secretários municipais. Então, esse requerimento, eu me lembro da 2 anos atrás que nós estávamos aqui, também já tinha sido feito esse requerimento, e hoje, conversando com alguns moradores da comunidade, hoje só funciona a operadora da Claro. Então, esse requerimento foi feito pedindo que as outras operadoras estendam o sinal.
como a Vivo, a TIM, a Oi, e se eu não me engano, a antena já está aqui, próxima tem uma cancha aqui em cima, né, de futebol ali. Então, que seja implantado e ampliado o sinal, tanto de telefonia como de internet. Peço o apoio de todos os nobres. Obrigado. Obrigado, vereador Pablo. O requerimento continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado por todos. Encerradas as votações, informa ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições apresentadas terão seu encaminhamento regimental. Antes de passar, então, para a tribuna popular, gostaria de cumprimentar os secretários municipais que estão em grande peso. Hoje vieram todos acompanhar, ver quais são os pedidos dos vereadores, quais são os pedidos da comunidade. Secretário Neir Miguel Mittmann, subprefeito do Distrito de Volta Grande. Maria de Fátima Mendes Afonso, secretário de Saúde. Hélio Clemente, secretário de Infraestrutura. Darli Frota Tândalo, secretário de Educação. Leandro Liberato dos Santos, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Wilson Weiss, secretário de Administração. Gilson Hexigel, diretor-geral do SAMAI. Ronei José Lovenberger, secretário municipal de Agricultura. Marlete Chagas Schroeder, secretário de Planejamento e Meio Ambiente. Charles Purim, secretário de Habitação. Senhor Nilson Sebastião Barbosa, suplente de vereador aqui do bairro São Pedro. E também o senhor Herman, suplente de vereador. Obrigado pela presença de todos. Cumprimentar Priscila, do Jornal Perfil, agradecer a presença, nosso amigo Christian, Jornal Gazeta. Muito obrigado. Então, convido a aluna da Escola Prefeito Frederico Lampe, vereadora mirim Evelyn Rancho de Almeida, para falar sobre as reivindicações da comunidade. A senhorita tem 5 minutos.